Olá, pessoal. Estou muito feliz com esse que é o terceiro episódio do podcast Fator Humano, o Futuro do Workplace, que é um ambiente onde a gente traz profissionais de real estate, facility management, RH e arquitetura para discutir sobre a evolução dos workplaces, qual o papel deles, né, nessa evolução e como que as tecnologias e análise de dados e pessoas estão influenciando nessa evolução como um todo. Meu nome é Guilherme Del Nero, eu sou, para quem só está apenas nos ouvindo, eu sou ruivo, barba ruiva, tô de óculos, um blazer preto, camisa cinza. E minha expectativa para esse episódio é a melhor possível, para a gente aprender um pouco sobre como o profissional de facilities auxiliou na evolução de um mercado multibilionário que vocês vão ouvir em breve. Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou Fátima Souza, CEO da FS Educa, uma empresa de treinamentos na área de gestão de facilities. E eu sou loira, alta, óculos aro vermelho, vestido preto, um blazer vermelho e preto também, um colar vermelho. Minha expectativa aqui é total, porque a Dani vai trazer aqui várias novidades, várias dicas sobre um mercado que está crescendo muito e que vocês jamais imaginariam que tem uma gerente de facilities tomando conta de tudo isso. Obrigada. Bom, pessoal, eu sou Daniele Vilela, eu sou morena. Estou com um cropped de tricô branco, um pinzinho da Fúria aqui, que é uma pantera, um perfil de uma pantera negra, e uma calça preta. E as minhas expectativas são as melhores possíveis, né? Eu vou aqui tentar explodir a cabeça de todos vocês aqui com muita informação. Vamos lá. E aí, para aqueles que estão nos acompanhando pela primeira vez, só explicar um pouco do cenário, né? Então, a gente está sentado numa mesa retangular, duas pessoas de um lado, uma do outro, e perpendicular tem um quadro, que é um quadro do Pablo Picasso, que eu já treinei muito para falar, que é Les Mademoiselles d'Avignon. Estou treinando ainda, aos poucos eu pegando essa. Mas é um quadro que foi precursor do movimento cubismo, que foi um movimento de revolução tecnológica e quebra de paradigma, que é um pouco do que a gente quer trazer aqui também para esse papo de futuro do workplace, etc. E aí, já entrando um pouco na nossa conversa, Dani, eu lembro quando eu era mais jovem, adolescente, que eu passava horas na lan house, saía de lá todo machucado, com as costas doendo. E eu imagino que hoje em dia, que é um mercado multibilionário, as coisas mudaram um pouco, né? Mudaram muito, não foi um pouco não, mudaram muito, né? Eu acho que esse é o pró, né? As coisas vão, esses mercados vão ganhando corpo, né? E as pessoas vão começando a olhar com mais carinho, né, para as coisas. Então, eu acho que hoje, muito provavelmente, se você fosse numa lan house, elas ainda existem, né? Se você fosse numa lan house, você teria os melhores equipamentos possíveis. Então, as melhores cadeiras, assim, equipamento de ponta, de computador, de tela e de tudo. Porque realmente isso é sabido que impacta diretamente na performance. Então, talvez, Gui, se naquela época você tivesse investido um pouquinho em você seria hoje um pro player, querido. Ele nem estaria aqui hoje, né? Ele nem estaria multimilionário, exatamente. Né? Participando do campeonato que foi agora a primeira vez no Rio de Janeiro, né? Verdade. Imagina só. Mas foi insano. Foi insano? Você estava lá, né? Eu estava lá. Inclusive, desculpem, eu estou devendo aqui, porque eu estava lá, a gente teve que adiar, porque realmente... Insano. Foi por uma boa causa. Foi por uma ótima causa, tá? Mandei vídeos, né, comprovando que eu não tava... mandei vídeos comprovando que eu estava lá, de fato. E é assim, é absurdo. Você chega lá... eu já fui em estádio de futebol e não é parecido. A atmosfera, assim, ela é arrebatadora, assim, de verdade. Eu virei, assim, fã. De outsider, fui promovida a fã. Porque é arrebatador mesmo. É um negócio que me arrepiava o tempo inteiro, assim. Entra a torcida e todo mundo gritando o nome da Fúria, sabe? Louco, assim, louco. Muito, muito sensacional. E aí, Dani, então fala para os nossos seguidores aqui, para o pessoal, né? Como é que você entrou nessa área, nesse segmento em especial? Como é que foi tudo isso? Gente, foi assim, total de paraquedas, né? Tinha uma vaga aberta no LinkedIn e eu me candidatei, assim, mas muito... O LinkedIn é bom, tá vendo? O LinkedIn muda a vida, sério. Eu falo, e lá é um público muito jovem, né? E eles não se promovem no LinkedIn, eu encho o saco de todo mundo. Eu falo, gente, vocês são 1 em 1 milhão. Por favor, entrem no LinkedIn, mantenham seus LinkedIns atualizados, porque é uma ferramenta, assim, maravilhosa. E ela realmente conecta pessoas.
e ela é realmente inteligente. Então, que nem, antes eu tinha, sei lá, muita gente do agro. Agora é 100% gamer. Porque é o que você vai buscando, né? Então vai te alimentando disso. E eu achei essa vaga no LinkedIn e falei, tá, e esportes? Legal, vamos lá ver qual é que é, né? E assim, passei no processo seletivo, mas eu sabia nada do universo deles, assim. Eu sabia de facilities, então, pra mim, gerir um escritório. Falei, ok, até aí pra mim tá legal. Mas quando você chega lá, eu brinco com eles, né, que eu tinha vontade de rasgar meu diploma, assim, tudo que eu sabia. Porque nada pra eles se aplicavam, né? Então, iluminação não se aplicava, ergonomia não se aplicava. As cadeiras, o tipo de cadeira não se aplicava. As mesas, regulagem de altura, não sei o quê. Nada se aplicava pra eles. Então, eu tive que reaprender a minha profissão, né? Ou direcionar o meu conhecimento para eles. E foi, assim, uma jornada incrível. Você teve que ir assim, com a cabeça aberta, né? muito aberta. E eu acho que eles são muito jovens e eles te abraçam mesmo, sabe? Talvez se eu tivesse numa outra empresa com uma gestão um pouco mais engessada e tal, eu não teria tanto sucesso como eu tive com eles. Mas eles te abraçam e quando você senta e fala assim, me explica, me ensina. Eles, sabe, é incrível, assim. Eles realmente, eles têm tanto conhecimento que você fala assim, caramba, o cara é muito novo e ele sabe tudo isso, sabe? Então, é muito, muito legal. É um universo, assim, fantástico. Eu tô, assim, maravilhada com eles. É uma carreira, assim, que eu não quero deixar de seguir, porque realmente é fantástico. E as pessoas não têm muita noção do que envolve um escritório de esportes, né? A gente estava até comentando, você tem diferentes áreas, cinema e tal. Que serviços que você gerencia lá? Então, por exemplo, nós temos salas de treino, tem a parte de alimentação dos atletas, e aí a gente tem a equipe técnica, né, que acompanha os players. Então, eu tenho nutricionista, eu tenho psicólogo, eu tenho fisioterapeuta, eu tenho médico, eu tenho preparador físico. Então, é uma equipe multidisciplinar, de fato. Então, tem que ter espaço para toda essa galera trabalhar. Salas de review, consultórios médicos. Então, sala de treinamento funcional. Então, realmente é bem diverso, assim. É completamente diferente do que a gente tem no corporativo. E, óbvio, a gente também tem a parte do corporativo, porque para todo mundo tá jogando videogame, tem uma galera ali no back-office ralando também. Então, a gente também tem que atender a todos, né? Mas é uma estrutura bem diversa, digamos assim. Parte de viagens, tudo também. Quando gestão de viagens, quando eles vão. Tem muito campeonato, também, né? Muito campeonato internacional. Tem os chamados bootcamps, que a gente chama, né? Então, o bootcamp, ele, na verdade, seria como um intensivão antes dos campeonatos. Então, se o Align vai jogar um campeonato, a gente geralmente busca mandar eles um período antes, para eles poderem se preparar para aquele campeonato e jogar no mesmo PIN, que a gente chama, né? Então, eles têm que estar na mesma qualidade de internet de quem tá na Europa, ou de quem tá na Norte América, ou de quem tá na Ásia. Então, se você tá na Sul América, você não tá no mesmo PIN dessa galera. Então, você tem que meio que equiparar para conseguir jogar de igual para igual, sem delay, sem falhar, sem dar lag, que eles falam. Detalhes de facilities, coisas que ninguém sabe, mas que existem. E uma coisa que a gente estava conversando até um tempo atrás foi a evolução disso, né? Então, de lan house foram para gaming houses. Sim. E aí teve um detalhe que fez com que as pessoas optassem por criar escritórios, né? Que foi a parte psicológica, né? Sim. Então, o pessoal jogava, acabava brigando, né, nos treinos, e isso levava para o jantar, para o dia a dia na casa, né? Exato, porque se você imaginar, a dinâmica de uma gaming house é um casamento. Então, você tá ali o dia inteiro com aquele seu amigo, você trabalha com aquele seu amigo, você almoça, você janta, você toma café, você sai do banho, você dá de cara com aquele seu amigo. Então, assim, é bem cansativo, eu acho, sabe? E eu acho que isso desgasta as relações, sabe? Então, isso foi uma coisa que realmente motivou a gente a não ter mais
é a gaming house. E também para eles meio que separarem o momento de treino é treino, sabe? E período de descanso é período de descanso. É para você desligar, é para você se desconectar daquilo. Então, eu acho que isso que meio que motivou a gente. Foi mais a parte psicológica mesmo. E eu acho que, falando da parte de estrutura física e tal, se você pensar, a gente tem se a gente faz uma alocação de uma gaming house, é um período longo, certo? Se for um contrato de casa, maior que um ano. Então, você imagina que no ano, em 12 meses, a gente tem um off-season de pelo menos de 3 a 4 meses. Então, é um período muito ocioso. Para quem está gerindo facilities, não é legal você ficar pagando por uma estrutura que você vai ficar com ela ociosa de 3 a 4 meses no ano. É bem considerável, né? Então, ainda tem esse adendo aí. No office isso não acontece, porque daí a gente pode usar de outras maneiras, né? E então, na gaming house, a gente acabou fazendo esse estudo e realmente não temos gaming house. E na gaming house você conseguiria colocar toda essa estrutura de pessoal de nutrição também, de psicólogos acompanhando? Ou consegue, só que daí é quase que é uma visita, né? Então, o psicólogo tem que ir até a line, o nutricionista tem que ir até a casa. Então, eu acho que isso também facilita a logística, né? Então, se você tem esses profissionais num local, todo mundo tá no mesmo, né? Então, não preciso ficar deslocando o profissional para poder fazer esse tipo de atendimento. E a questão de que cada jogador e cada tipo de jogo tem uma necessidade específica dos espaços? Tem uma particularidade, sim. Cada line e cada player também. Então, exemplo, mesa. Então, por exemplo, o time do LoL, eles não têm a chamada remada que eles falam, né? Então, é um jogo que eles não demandam tanto superfície de mesa, né? Agora, se você vai pro Valorant, se você vai pro CS, que são jogos de FPS, eles precisam de um espaço maior de mesa, né? E aí tem as particularidades de cada um mesmo. É como se fosse a sapatilha da bailarina, né? Então, isso pra gente, quem tá olhando de fora, pode parecer um detalhe muito, muito pequeno, né? Só que para eles faz muita diferença, né? Então, é a posição do monitor, é a incidência de luz, é a posição do braço. Tem jogador que joga com o braço alto, tem jogador que joga com o braço baixo, tem jogador que pede para tirar o braço da cadeira. Então, assim, é muito particular. E cada um deles tem essas particularidades, porque aquilo, de fato, impacta na performance dele dentro do jogo. Então, a gente tem que atender todo mundo. Todo mundo, sem exceção. Tem os casos de celebridades lá também, nesse de celebridades? Assim, de jogadores que são meio considerados celebridades, então você tem que fazer algumas coisas assim, mas tem algumas particularidades ali que você tem que atender ou não? No caso da Fúria é mais tranquilo nesse sentido, vale a mesma regra para todo mundo? Eles são bem tranquilos, assim. Eu acho que essa questão da celebridade, eu acho que vem mais de fora para dentro, sabe, Fátima? Porque os meninos, eles são todos muito simples, assim, sabe? Eles não têm muito, assim... Tem a line mais... Que nem a gente tem o CS, né? Que é uma line precursora da Fúria, né? Então, a Fúria foi originada de um time de CS. Então, obviamente, eles têm um pouco mais de visibilidade. Mas dentro da Fúria, assim... Eu acredito que não tem muito esse negócio de celebridade. São todos bem tranquilos, assim. Tem esses cuidados especiais que a gente tem que ter, né? Então, vai num campeonato, tem que tomar cuidado, porque senão amontou um monte de gente, eles não conseguem andar. Então, assim, tem esse tipo de cuidado. Mas eu acho que é mais de fora pra dentro do que de dentro pra fora, assim. E aí você falou dos meninos, mas também tem as meninas, né? Temos as meninas. Conta das meninas. Ai, as meninas são muito maravilhosas. Também jogam muito. E eu acho que eu tenho um apego maior com as meninas, porque elas têm que ralar o dobro, né? Elas têm que ralar o dobro. Então, elas são fantásticas. Já agora, recentemente, foram semifinalistas, né, no Mundial de Counter-Strike feminino. E, cara, elas são maravilhosas, maravilhosas. Eu sou muito fã das meninas, sou muito suspeita pra falar das meninas, Fátima.
Eu sou muito fã delas, muito fã mesmo. Como eu fico lembrando, na época que eu jogava com meus pais, batiam muito na tecla de que tem que estudar e tal. Eu imagino que, ainda mais os jogadores atuais, eles são muito jovens. Então os pais devem ficar muito em cima também. Você tem que lidar com isso também? Ou... Eu adoro os pais, né? As mães. Eu sou o maior índice de conversão de pais e mães dentro da Fúria, né, Fátima? Já preguei a palavra para Fátima também. Mas sim, existe essa preocupação. Então, acontece mesmo. Às vezes a gente entra em contato para um jogador novo, tal, que tá... Isso acontece bastante em line de academy, né? Então, os pais, eles ficam preocupados mesmo, né? Para onde estão levando o meu filho, né? Como que ele vai ficar instalado? E pelo menos na Fúria a gente tem essa preocupação, né, com os pais. Então a gente gosta de receber eles no office. A gente precisa visitar o alojamento. A gente libera o alojamento para eles visitarem. Porque a gente entende, né, que eu pelo menos cuido deles como se eles fossem meus filhos. Mas pai é pai, mãe é mãe, né? Então eles querem ver realmente aonde o filho dele vai treinar, em que condições, quem são as pessoas que vão conviver. Então a gente tem essa preocupação sim. E pra gente, isso é uma coisa muito importante. A gente leva muito a sério os pais. E perrengues? A gente sempre gosta de trazer alguns perrengues que já passaram. Tem tantos. Nossa, de viagem tem muito. E tem... e cai conexão da internet, tem que mudar. Então, a gente tem que ter o link dedicado, tem que ter o backup e o backup do backup. Porque, assim, sem luz elétrica e sem internet, a gente não pode ficar, de jeito nenhum. Então, perrengue tem muito. A gente tem que correr contra o relógio, né? Porque, enfim, acho que em todo segmento. Acho que não só não só em esportes, mas sempre vai ter perrengue aqui. É que a gente gosta de... normalmente, a maioria das conversas são enaltecendo, que todo mundo é perfeito, tá? A gente quer trazer um pouco mostrando que todo mundo tem perrengues, que isso é totalmente normal. E você se diferencia, assim, no profissional melhor ou pior, conseguindo lidar bem com esses perrengues, né? É verdade. Então, nossa, já aconteceu de cair energia, o gerador não entrava de jeito nenhum. Foi logo quando eu entrei na Fúria. A gente tava no meio de um campeonato de Rocket League, se não me engano. E aí, eles têm se você caiu, eles têm o pause. E esse pause tem 20 minutos. Então eu falei, tá tranquilo, né? Em 20 minutos vai entrar o gerador e a gente tá tranquilo, vai continuar, segue o jogo. Esse gerador não entrava por nada desse mundo. Já tinha passado 6 minutos e me chama o manager, Dani, pelo amor de Deus, não entrou. E tinham ligado todas as luzes, né? Mas a dos PCs, a luz da sala ligava, só que os PCs não ligavam. E eu fiquei maluca, né? Aí, enfim, mobilizei todo mundo, o zelador, todo mundo do prédio. E a gente descobriu que precisava desligar a chave do ar-condicionado. Porque senão, imagina, cada máquina tem 1.500 watts. É muita coisa. São 7 secadores de cabelo ligados ao mesmo tempo dentro de uma sala. Eu tava puxando muito ali. Então, não ia ligar de fato. Aí, na hora, desligamos o ar-condicionado, entrou a rede para os computadores e vida que segue, vamos, que ainda faltava 10 minutos do pause. Eu falei, graças a Deus. Mas o que mais tem é perrengue. E hoje, Dani, como é que tá estruturada a tua equipe? Duas perguntas que eu quero aproveitar de falar com relação à estrutura. Como é estruturada na Fúria, essa área de... Se é chamada também de Facility Manager, alguma coisa assim. E se você conhece outras empresas do mesmo segmento que também tem uma estrutura desse tipo? Hoje na Fúria sou eu como coordenadora e tem o José, que é o meu assistente. Um beijo. José, te amo, ele é muito maravilhoso. E o José, né? Então a minha equipe somos nós dois. E agora, recentemente, o TI também veio para essa gestão de facilities, né? Mas basicamente somos nós 3. E cuidamos de estrutura física, alimentação, viagens. Agora, recentemente, entreguei eventos para o RH. Mas basicamente essa é a estrutura de facilities. E recentemente, Fátima, depois de eu ralar 1 ano procurando pares no mercado, eu descobri que sim, nós temos gestores
pares, né, em outras organizações. Então, tem o Bruno, que está fazendo um trabalho maravilhoso de meio que levantar esses profissionais em outras organizações. O Bruno é da Los Grandes. Então, temos pares em outras organizações, com certeza. Pô, legal, né? Porque você vê, assim, é um segmento muito diferente. Uhum. Eu duvido que as pessoas conheciam que tem uma área de gestão de facilities tomando conta disso, né? E é bacana, então, ver que começa a disseminar essa cultura em outras organizações também, né? Sim, inclusive na minha chegada na Fúria, né? Essa foi uma das coisas que eu disse para eles, né? Que eles não sabiam o quanto eles precisavam de um gestor de facilities até eles terem um gestor de facilities. Então, aquilo ali foi um divisor de água para eles também, eu tenho certeza. Porque dificilmente você consegue seguir sem uma vez que você já teve um, né? Então, e para mim era muito importante eu encontrar pares no mercado, porque é um segmento muito diferente, é muito único, né? Então, por mais que eu tivesse conhecimento de mercado corporativo, quando chegava ali, eu falava assim, gente, sei lá, me arruma um fornecedor de cadeira gamer, entendeu? Então, sabe, são muitas particularidades. E assim, talvez o perrengue que eu passei ali, eu poderia dividir com alguém para não passar o mesmo perrengue que eu. E vice-versa, ele me dá dicas para eu não ter aqueles perrengues, né? Uhum. Então, eu sentia muita falta. No começo eu sentia muita falta. E tinha um lance do segredo, né? Então, nossa, eu lembro que, não vou falar qual era a org, mas eu entrei em contato com a organização. Eu falei, olha, vocês têm, eu sou Daniele, gestora de facilities da Fúria, tal, eu tô procurando, né? Quem é a gestora de facilities? Não, mas a gente não pode falar com outra org, não sei o quê. Eu fiquei, gente, mas como não? Mas você não quer saber os segredos dos jogos ali, né? As técnicas, táticas, né? Não quero, só quero saber como é que vocês estão gerindo viagens, ou, sabe? Eu quero só uma recomendação de um fornecedor, é só isso que eu quero. E não, era todo um segredo. Então, quando o Bruno entrou em contato comigo para montar esse pool de profissionais, cara, eu falei assim, Bruno, me leva com você, porque eu quero muito fazer isso, eu tento fazer isso há algum tempo, mas rola um segredo, uma coisa, não pode. Ai, não, a gente não pode falar, porque... Falei, cara, é mercado, né? Network. Então já estão se estruturando como um pool de profissionais. Sim. Bacana. E eu achei isso muito legal. Eu tô super animada para começar com isso, porque realmente é uma coisa que eu sentia muita falta e que faz falta, né? Você fazer networking sem ninguém te apoiar, sem ninguém se juntar. Fica muito se identificar com os seus problemas também, Exato. Né? Porque assim, na hora que você fala sobre um problema que é específico dali, o outro vai entender. Exatamente. Né? Sabe? Então tem esse negócio de, pô, mas por que vocês resolveram não trabalhar com game house? Ah, a gente acabou de lançar uma game house. Pô, então faz assim, faz assado. Você tem cozinheira? Você não tem cozinheira? Você contrata, você terceiriza, o que você faz? Entendeu? Então, é esse tipo de conversa que me fazia muita falta, assim. Eu me sentia órfã, sabe? Órfã de parceiros, órfã de pares. Não, é legal que vocês já estão desenvolvendo isso. Já. E é extremamente estratégico você ter um facilities, ainda mais para um ambiente completamente peculiar, assim, né? Totalmente diferente, né? E você estava falando antes que tinha um ambiente em Amsterdã que... Sim, a G20. G20. Não, H20. E a H20 é uma coisa, assim, fantástica. Pra mim, foi o que eu vi, assim, de mais... Nossa, uau, como é que alguém pensou nisso, né? Era um antigo campus universitário e eles desativaram e fizeram um campus gamer. Então, tem tudo lá. Tem simulador de corrida, tem estrutura para você montar bootcamp... Tem estúdio, tem café, tem restaurante, tem... Acomodações também, alguma coisa assim? Acomodação não? Seria como uma arena mesmo. É uma arena mesmo, Fátima. Mas eles têm parceria, por exemplo, com hotéis da região. Então, se você precisar ficar hospedado lá para os bootcamps e tal, eles indicam, né, hotéis ali na proximidade. Não é um lugar... É como se fosse uma zona um pouco mais rural, digamos assim... mas fica um pouco mais afastada do centro.
mas eles têm vans que levam você até o hotel, até o centro, ou onde você precisar. E eles têm uma arena gamer, se você quiser promover um campeonato, dá para promover dentro da H20. E é sensacional. É assim, pesquisem, H20. É Hoje da SEG, no Brasil não administração tem da nada SEG. parecido, né? Quando precisa fazer algum campeonato, aloca uma arena, um estádio, sei lá, algum espaço que comporte toda essa estrutura. Não, a gente tem sim. A Max tem? Arena na Moca. Ah, na Moca É. tem, legal. A Max Arena dá pra promover campeonato lá. Também é uma estrutura bem legal. Hoje tá na gestão da Ubisoft, que é um estúdio, né? Que é o estúdio do Rainbow Six. Mas tem sim. E é uma legal, estrutura bem legal. bacana. Mas também dá pra você montar. A gente teve recentemente o qualificatório do Valorant, que foi no ginásio do Ibirapuera, né? O CBLOL, o prêmio CBLOL também. Então, tem bastante lugares, assim, que dá pra promover esses o eventos. Campeonato Mundial também, né? Que foi no Rio de Janeiro. O Mundial foi no Rio de Janeiro. E aí eles alugaram... Onde que foi? Foi num lugar Foi diferente, né? Foi na Arena Joanésia, final. E no Rio 30, é bem perto ali, naquela região onde teve as Olimpíadas. E aí foi uma curiosidade, inclusive, é que a parte de qualificatória nunca tinha sido aberta ao público. E no Rio de Janeiro foi a primeira vez que eles fizeram a parte de grupos, né, aberta ao público. Então teve torcida. Nossa, Então, olha. já era sabido, né, que a gente ia dar um show de torcida, porque se tem uma coisa que a gente sabe é torcer, né? Bom. Exato. Então a fase de grupos no Rio, ela foi aberta ao público. Então teve venda de ingresso e o pessoal comprou mesmo e foi mesmo e lotou. Todos os dias estavam lotados e foi muito bacana. Então a gente também tem o brasileiro abrindo os olhos do mundo de novo, né? Então, se tem venda, se abre os ingressos da Arena Joanés, que é da final, né, dos playoffs, foi vendido em minutos. Então, assim, 16 mil ingressos sumiram, sabe? Então, realmente um nicho que tem muito potencial, muito, muito mesmo. As pessoas acham que, às vezes, não têm ideia do quão grande que é, né? Que a gente tava conversando. Até que vocês não têm mais camiseta pra vender, né? Vendeu Tem. tudo. Não tem, tá zerado. Adoraria presentear com camisetas, mas não tem, tá zerado. E é bom porque, né, você percebe, é nesse momento que é o seu termômetro, né? Então, é quando essas coisas acontecem que você realmente percebe, cara, existe um público aqui, sabe? Existe pessoas carentes disso daqui. Então, é sensacional. Eu fiquei, assim, passada no Rio. Passada, de fato. E com relação à evolução dos ambientes que você trabalha hoje no Facilities, você vê, você enxerga alguma coisa aqui, para onde que tá indo? Talvez espaços específicos para cada tipo de jogo, tecnologias específicas, ergonomia específica? Sim, eu acho que tá caminhando para isso. E eu acho que as marcas agora descobriram esse universo, né? Então, tem marcas de cadeiras que eram exclusivamente corporativas e que agora na BGS, olha lá, tá lá. Entendeu? Tá lá vendendo cadeira gamer. Tá lá vendendo mesa com ajuste de altura. A pessoa tá descobrindo, né, o nicho. Exatamente. Então, você fala assim, olha, Tem coisa aí. Entendeu? Então, com certeza. E assim, marca grande, multimilionária ali, que a gente teve, recebemos, né, de uma marca de cadeiras e tal, gringa, que queria fazer parceria com a gente para entender, né? Porque, imagina, você tem uma marca de cadeira multinacional que vende aquela cadeira no mundo inteiro. E aí ela quer te oferecer aquela cadeira e você fala assim, a sua cadeira não serve pra mim. Ela fica, como assim minha cadeira não serve pra você? Do que você tá falando? Do que você precisa? Olha, eu preciso disso e disso aqui. Aí eu trago um jogador e o jogador fala, não, sua cadeira é legal, mas eu não consigo ficar 12 horas nela. Eu não consigo ficar 16 horas treinando nela. E de fato não consegue.
Então, ela pode ser muito boa para você passar ali suas 8 horas de trabalho. Mas para você ficar fazendo um intensivo de 12, 14, 16 horas sentado na frente do computador, você não consegue. Entendeu? Então, é um mercado que as pessoas estão começando a olhar com um olhar um pouco mais crítico. De falar assim, opa, eu acho que tá... E assim, essas pessoas, elas estão... O gamer, ele tá começando a ficar exigente, entendeu? Ele já não tá mais aceitando qualquer coisa, entendeu? Ele já não quer mais aquela cadeira dura que você jogava na gaming house ou na lan house lá. Entendeu? Ele quer uma cadeira de tecnologia de ponta, que tenha tecnologia agregada naquilo, entendeu? Que ele esteja seguro, que ele esteja com... Sabe, por mais que ele tenha toda uma maneira de jogar e tal... Que essa cadeira se adapte, e acho que essa é a palavra para você atender gamers, é isso. É você ser adaptável. Então, é você ter uma mesa com um ajuste de altura, é você ter uma cadeira com não sei quantos ajustes de braço, de altura, de angulagem de braço. Então, tudo isso é uma coisa que atrai eles. E sim, acho que tá tudo evoluindo, tá tudo caminhando para que cada vez mais tenha essa qualidade no ambiente em que eles treinam e jogam. Parece um pouco como Fórmula 1, né? Então, você tem os avanços Parece tecnológicos muito, e aí vai levando para outras áreas, né? Então, carros começam a ter esses avanços também. Então, você está falando de ergonomia. Imagino que vai começar pelos gamers, depois vai para os escritórios, para, enfim, outros tipos de locais também, né? É interessante. Não, né? eu já ouvi, né, de parceiros de falar assim... Dani, você sabe que eu fiz um escritório corporativo e eles me pediram cadeira gamer. Eu falo, é isso. Porque vai meio que começar a atrelar isso à qualidade, entendeu? Então, se isso daqui serve para um pro player, isso aqui serve para mim. Perfeito. Não, e se sente mais confortável, e uma vez que se sente mais confortável, isso também impacta em produtividade. Exato. Então, se o jogador ali, o player, né, que você fala, está confortável, ele consegue treinar muito mais, ele se sente mais à vontade de ficar mais horas ali treinando, né? Exatamente. Nossa, gente, não assustou esse negócio da média de 12, 14, 16 horas de treino por dia? Sim. E fora as folgas, né? Que daí eu chegava... eles têm o day off deles, né? Aí já me aconteceu de eu chegar lá e para você conseguir fazer manutenção? Num escritório que funciona praticamente igual ao hospital. Todo dia tá lá, toda hora tem gente. Então, aí... Mesmo agora, todo mundo tá assim, firme e forte lá. Firme e forte. Tá. O pessoal de back-office não, né? A gente ainda tá revezando. Mas os times continua. E era, na época de campeonato Covid, teste em todo mundo e continua. Entendeu? E como faz manutenção, então, que você estava falando? Então, aí você chega... Eu agendava ali primeiro. Você tem que alinhar todos os planetas, né? Pra conseguir um dia que não tenha ninguém no office. Joia, consegui esse dia. Aí cheguei lá... Aí começaram a fazer a manutenção e tal. Era de ar-condicionado. Aí o cara daqui a pouco falou, na minha mesa falou assim... Dani, só tá faltando uma sala. Tem um rapaz lá dentro. Aí eu falei, não, impossível. Não tem ninguém hoje aqui. Não, tem um rapaz lá dentro sim. Aí fui lá. O jogador lá. Eu falei, escuta, o que você tá fazendo aqui? Hoje é seu dia de folga. Aí ele, eu vim aqui, eu só tô aqui jogando hoje. Eu falei, mas é seu dia de folga. Ele, não, mas hoje eu tô jogando eu tô jogando ranked. Tô jogando qualquer coisa. Então, assim, até na minha folga eu jogo, né? Assim, na minha folga eu jogo também, e foi né? isso, não, tipo, hoje eu tô aqui só por lazer, sabe? Assim, tipo, ele poderia estar fazendo qualquer outra coisa. Mas ele queria estar ali jogando qualquer outro jogo, entendeu? Então, tem isso também. Aí você percebe que aquilo dali é o universo deles, é a vida deles, né? E é curto, né? Ele com 25, 25, acho que já parou de jogar, né? Não tem mais como. Eu acho que de jogar, sim. Tem alguns casos, né, que eles continuam. Mas é realmente uma coisa que eles se doam muito. Fisicamente e psicologicamente, né? Então, você imagina... Você pegar, por exemplo, o CS, eles passam o ano quase que todo fora do Brasil, entendeu? Seguindo o cronograma de jogos, seguindo o cronograma de campeonatos. Então, é tempo que se fica longe da família, são datas importantes que você perde. Enfim, e fora que eles estão expostos, né? Alimentação, que não é a do Brasil, então
É uma coisa que eles reclamam muito, né? Quando vêm pro Brasil, ai, arroz e feijão, né? Então, são coisas que a gente não imagina. Fala assim, o cara tá na Europa há 1 ano e tá reclamando. Claro, tipo, é tudo diferente da cultura deles, né? Não é a casa, né? Então, quem tá treinando do Brasil é uma coisa, mas quem tá treinando de fora não é a sua casa. Então, não é o seu país, não é o seu costume, não é a sua cultura, não é a sua alimentação. Então, a gente tenta meio que amenizar isso da melhor forma, né? Mas eles estão fora. Então, isso é uma maneira de você se dedicar, né? Eu era das pessoas que falava que eu achava um exagero. Eu falava assim, o cara joga videogame o dia inteiro. Como é que você vai falar que ele é um atleta? Ele é um atleta. O cara que fica 12 horas, 14 horas na frente de um computador, treinando, fazendo tático, fazendo, jogando contra outros times e treinando incansavelmente, se alimenta diferente, dorme diferente, sabe? Ele é um atleta. E aí é aí que entra, né, o jogador de games, né, o gamer e o pro player. Então tem que ter essa separação também, né? Que a gente tá falando de coisas diferentes. Então, por exemplo, eu tenho o cara que streama. Então, o cara que streama, ele também joga, ele também é um gamer. Mas ele não é um pro player, ele não joga pra competir. Então, tem que ter essa separação também. E eu imagino que o pessoal fica 12, 14, 16 horas. Deve ser um mar de dopamina absurdo, né? Pra eles começarem depois a se acalmar pra dormir, relaxar. Quase impossível. Sim, tem que trabalhar muito o psicológico também, né? Então, por isso que a gente tem esse acompanhamento de perto mesmo da equipe de psicologia da Fúria, porque realmente é uma coisa... E eles se cobram muito, né? Então, e não só durante o campeonato, durante os treinos também. Então, às vezes não foi legal num treino, sabe? E às vezes os conflitos do dia a dia, né? É como se fosse um escritório mesmo. Então, às vezes você fala com o seu chefe fala alguma coisa pra você já fica meio estranho. E aí, ali não tem como, né? Então, tudo que tem que ser resolvido de pronto. Porque daqui não sei quantas horas vocês já vão jogar de novo. Já tem outro treino marcado. Então, você não pode, né? Não tem espaço para isso. Então, de fato, tudo o psicológico manda muito nesses meninos, né? E maturidade também, né? Acho que eles têm que ter uma maturidade muito mais avançada do que a maioria das pessoas da idade deles, né? Também. E você falando tudo isso, a gente lembra de uma preparação de um atleta mesmo, para uma seleção, para jogos assim, né? Olimpíadas, né? E estão cogitando até de entrar isso daí também numa Olimpíada, alguma coisa nesse sentido? Eu ouvi também falar sobre isso, né? De ter esportes em Olimpíada. Eu faço votos, promovo, prego essa palavra também. Eu acho que tem que ter. E eu acho que esse é o futuro mesmo, né? Eu acho que... Eu percebo isso quando você tem contato mais com a torcida, né? Então... Antigamente você queria, o menino queria ser um Neymar, um Ronaldo. Hoje ele quer ser um Cacerato, ele quer ser um Fallen da vida, entendeu? Então o Nobru, que também tá aí arrebatando um monte de meninos no Free Fire. Então, acho que as gerações vão mudando, os interesses vão mudando. Então, eu acho que as Olimpíadas têm que começar a abrir o olho para isso, sim, com certeza. Com certeza. Bacana. Não que eu acho que o esporte convencional vai morrer, eu acho que longe disso. Mas eu acho que tem que fazer esse mix, sabe? E tem que realmente abraçar, porque é um universo riquíssimo, riquíssimo. Fátima, tem aí um mercado para você, criar um curso focado em profissionais de facilities. Pois né? Depois vamos conversar nesse grupo aí. Vamos conversar, Fátima, já tenho tantas pessoas onde indicar. E Dani, na questão de dados, você tem alguma análise de dados? Vocês analisam melhorias que vocês tentam trazer, por exemplo, para os jogadores, saber se eles conseguem melhorar a performance graças a uma iluminação diferente? Tem algo nesse sentido? Tem essa preocupação. Então, a questão da iluminação é uma questão que eles batem muito nessa tecla, né? Eu gosto sempre de dar o exemplo de um jogador que falou pra mim, falou assim, Dani, eu falava assim, gente, vocês jogam no escuro. Tipo, não sabe, você entrava na sala, parecia uma caverna. E aí ele falou assim, Dani, você dirige? Aí eu falei assim, eu dirijo. Aí ele falou assim, quando você tá numa estrada, à noite, e alguém acende aquela luz interna do carro, te incomoda, não incomoda? Eu falei, pô, incomoda muito. Ele falou, é a mesma coisa. Você tá tirando o seu foco da tela e
tem uma outra luz aqui no meio daquilo dali que tá acontecendo. Então, isso realmente é uma coisa que a gente tem essa preocupação. Agora, com relação a dados, eu acho que tem que ter um cuidado com dados, porque como a gente trabalha com a individualidade, então cada jogador tem a sua particularidade, tem a sua maneira de pegar no mouse, tem a sua maneira de posicionar a tela. Então, eu tenho jogador que joga com a tela a, 10 centímetros do rosto, entendeu? Então, não é muito... tem que ter um cuidado com isso, porque senão você generaliza. E se você generaliza, você atrapalha. Então, sim, tem jogos que preferem mais área de mesa, tem jogos que não preferem tanto, tem jogos que são mobile, que você joga no celular, tem jogos que são de FPS, tem jogos que você joga em controle de console. Então, são muitas particularidades, assim. Então, tem que ter esse olhar atento, mas acho que dados... Calma, Mas pra questão do Office, ou não faz muito sentido aí? Como assim pra questão do Office? De você entender se as pessoas estão usando mais ou menos o escritório, talvez fazer sim, híbrido. Pra fazer esse levantamento, sim. É que dos treinamentos, acho que pra gestão do back-office, sim, é válido. Então, você percebe que um certo time vai sempre. Então, sei lá, eu tenho o RH vai sempre. Eu tenho o financeiro que vai às vezes. Então, tem que entender essa frequência entre os departamentos para você criar um ambiente que seja híbrido e que atenda todo mundo, né? Agora, quando você fala de lines, de times, né, dos pro players mesmo, não tem muito isso. Então, eles precisam treinar, eles têm o cronograma deles, né? Então, a gente vai fazer 4 meses de bootcamp no Office. Então, são 4 meses treinando de dentro do Office, entendeu? Então, a gente vai ter um período de off-season de 40 dias. Aí, sai essa line e entra outra line. Aí, eu tenho que começar a cruzar essas agendas, né? Então, eu tenho, então agora vagou essa sala, quem que a gente pode colocar aqui, entendeu? Ou então, eles me cobram, falam, Dani, quando que vai vagar uma sala no Office? Entendeu? Porque daí você tem que trazer o outro pra substituir aquele... E a sala não ficar ociosa também. Então, é uma sala que vocês têm pra fazer bootcamp e várias equipes diferentes que vão revezando, entre aspas, pra fazer. Nós temos 4 salas de 4 treino. salas. Nós temos... são 13 lines, 9 modalidades. É bastante gente. Então, por exemplo, eu tenho uma modalidade CS. Então, o CS eu tenho CS Go Internacional, eu tenho CS Academy, que é como se fosse a categoria de base, e eu tenho CS Feminino. Então, são 3 lines para a mesma modalidade. Eu tenho Free Fire. O Free Fire, eu tenho a line principal, eu tenho a line emulador, que é um adaptador que você coloca e elas conseguem jogar do computador. Ele é um jogo mobile, mas com emulador elas conseguem jogar do computador. Então, algumas modalidades, mais de uma line. E aí você fica revisando, né, nessas 4 salas que tem. Exatamente. Aí, às vezes, não tem. Putz, e agora? Não tem. Vamos montar um bootcamp. Então, aí alugam um espaço e aí monta essa estrutura para eles treinarem desse espaço. Então, às vezes é um apartamento, às vezes um espaço de hotel. Então, até os hotéis, eu agora descobri que no Sheraton, eles converteram um andar inteiro do Sheraton de eventos num espaço gamer. Nossa, olha. E, pasmem, eles não estão fazendo eventos gamers lá. Eles estão fazendo eventos para qualquer outras empresas. Então, sei lá, uma empresa X que quer fazer um Dia das Crianças, faz lá. Ou então, vai fazer uma interação entre a liderança, faz lá, porque quer fazer uma coisa mais descontraída e tal. Eu achei isso fantástico. Fui visitar o espaço há pouco tempo e eu achei sensacional. E tem tudo, tem sala de treino, tem auditório, eles têm também simuladores lá, tem estúdio. Se você quiser fazer um Media Day, né, fazer foto, vídeo, gravar, tem também estúdio lá. Tem estúdio de podcast, então um andar inteiro Só dedicado para isso. Olha a visão, né? Olha a visão, sim. Bacana. Sensacional. E aí, quando você, por exemplo, aluga esses espaços a mais, para ququantas pessoas são? As equipes, né? Tem quantas pessoas, mais ou menos? Uma line tem 5 players e um coach. Então, geralmente, essa espaço quantidade. considerável. É uma sala.
E aí, mais uma sala que você tem que coordenar também. fazer Mais uma gestão. sala. Não, mas aí quem faz essa gestão geralmente é o manager. O manager, ele é a pessoa que cuida daquela line, né? Então, é ele que fica cuidando daquele dia a dia, né? Então, a gente fornece o recurso e quem vai gerir aquela line no dia a dia é o manager dela. Entendi. Sensacional. A gente tá se encaminhando aí depois dessa aula de quase 1 hora sobre mercado de games, facilities. E já passou! Os gamers estão delirando, Nossa. os gamers estão delirando aqui assistindo. Ai, Mas é um passou mercado- muito rápido. Eu mercado falo. gigante. Eu sempre que eu posso, onde me convidarem, onde me chamarem, eu vou, porque eu acho que isso é o futuro. Isso é o futuro de fato. E a maioria das pessoas que eu converso que estão nesse mercado ou que gostam, elas falam com um brilho no olho absurdo. Sim. Que você não vê em outras áreas, assim, Não, né? Então acho que é uma coisa que move muito e tem um amor, um carinho enorme também, né? exatamente. Você Eu acho também, que isso... inclusive. tem. Obrigada. Eu acho que isso também foi uma coisa que me encantou muito. A paixão que eles têm, né? É o que a gente chama de clubismo, né? É incrível, assim. É impossível você não querer se envolver com aquilo de alguma forma. Porque eles falam tão apaixonados e eles vivem daquilo, eles vivem para aquilo, né? Então, no Rio, por exemplo, caramba, você faz... A gente ficou um ano inteiro trabalhando aquilo dali para aquele momento, né? Para aquela estreia, para aquele jogo, para aquela final, para aquela semifinal. E cada jogo é uma final, entendeu? Então, é aquele momento que você fala assim, caramba, eu trabalhei o ano inteiro para esse momentinho aqui, ó. Para esses 3 mapas, 2 mapas que seja. Então, realmente, é uma coisa que a gente compartilha. Essa paixão aí por esse universo. E é muito legal receber esses feedbacks, né? Então, às vezes eu falo com um fornecedor, aí fala assim, nossa, meu filho joga isso. O meu filho conhece. Nossa, Dani, caramba, eu não sabia que era assim. Então, esse é o feedback que eu adoro receber, adoro. E aí, Dani, tem muitos profissionais aí que estão nos ouvindo, nos assistindo, né? E que de repente gostariam de entrar numa área dessa, mas não para jogar, para Não pra realmente jogar. participar da área de gestão de facilities. Além de ter toda a mente aberta, né, para as novidades, Tem que acredito ter. que nenhum dia é igual ao outro. Que outras recomendações você daria aí para essas pessoas? LinkedIn, pra começar. LinkedIn, né? Com Pelo certeza. amor de Deus, atualizem seus LinkedIn, sigam as organizações. Tem muita organização que já está no LinkedIn. Eles, de fato, anunciam vagas lá, eles recrutam pessoas por lá. A gente não tem só organizações no Brasil, a gente tem organizações internacionais também. A gente tem muitas organizações internacionais que estão vindo para o Brasil. Então, estejam com os seus LinkedIns atualizados. E estudem, e pesquisem, e sabe, vai pro... Abre conta. Eu tive que abrir conta na Twitch. Eu não tinha conta na Twitch. Eu nem sabia o que era Twitch. Então, assim, Até isso. para falar o mesmo idioma, né? A mesma língua do pessoal, né? Para Exatamente, você. Tem os códigos, né? E você tem que se adaptar. Você precisa entender eles, né? Você precisa estar no universo deles, né? E é isso, a gente tá querendo entrar no mundo deles, né? Então, e ter a mente aberta, Fátima. Você ter noção de que você tem um conhecimento, que você traz uma bagagem, mas que eles também trazem uma bagagem. E que essa é a mágica, fazer esses 2 universos se conectarem de alguma forma, né? Então, trazer soluções de mercado que, de repente, funcione para eles. Ou não, ou falar assim, isso aqui é uma solução de mercado que não vai se aplicar a vocês. Entendeu? Então, ter esse cuidado, ter esse olhar empático mesmo, de falar assim, putz, vamos melhorar isso aqui para eles. Às vezes eles estão com esse fornecedor, ou eles estão seguindo dessa forma, nesse formato, porque eles não conhecem outra coisa para além disso. Então, também ter essa empatia de você trazer o corporativo para dentro do esportes. Porque é um segmento que vai ganhar cada vez mais espaço e vocês vão ouvir falar muito de esportes. Muito. É um tema que veio para ficar. Sensacional. Então, pra gente finalizar aqui, a gente sempre gosta de terminar com uma dica.
Fátima, você quer começar? Pode ser. Bom, primeiro agradecer, né, Dani? Obrigada. Maravilhoso te encontrar Fátima, aqui. você não chama, você convoca. Onde você me chamar, eu vou. Tal qual o Tite. Você é o meu Tite. Obrigada, querida. Um prazer te receber aqui. Muito bom conversar com você, passar essa tarde aqui. E a minha dica que eu quero passar é um livro muito legal que eu li e que chama Ascensão da Classe Criativa, que fala justamente disso, de ter a mente aberta, de, assim, são pessoas que, não importa a idade, nada, tá, gente? Importa mesmo é ter a mente aberta, estar aberto a aprender, reaprender, né? Perfeito. E se adaptar e trazer inovação em qualquer atitude no dia a dia. Então, essa é a minha dica de hoje. O Ótimo, livro já vou Ascensão ler. da Classe Criativa, tá Já bom? vou ler. Obrigada. Super atual, né? Porque a gente não pode achar que a gente sabe tudo, né? Tem que De sempre jeito nenhum. lifelong learning, né? Uhum, é Tem que isso estar sempre mesmo. com fome de aprender. Dani, primeiro eu te agradecer demais que você tá aqui. Foi um prazer Gui, enorme. Muito obrigada, eu adorei. Essa conversa e a conversa pré também foram uma delícia de ter com você. O brilho no seu olho Obrigada. quando fala sobre isso é incrível. Obrigada. E pra dica de hoje, eu falo sobre um livro também, mas é um livro mais voltado para a ansiedade, que é do Eckhart Tolle, fala sobre o poder do agora. Então é um livro que, bom. ainda mais em momentos agora, pós-pandemia, acho que o pessoal ainda tá com ansiedade em altíssimo nível. Então, um livro que me ajudou, li já algumas vezes, me ajudou muito a entender o que se passa na nossa cabeça, como manter a calma, como ficar tranquilo e viver da melhor forma possível. Então, essa é a minha dica para hoje. Muito bem, eu não vou. Não, vocês já indicaram livros, eu vou indicar outra coisa. Eu vou indicar uma coisa que me ajudou muito, pelo menos no começo, que é o site do Liquipedia, que é como se fosse um Wikipedia, só que do esportes. Então, você quer Legal. saber sobre as organizações, você quer saber sobre os campeonatos, você quer saber sobre os jogos. Então, tem tudo lá. Você quer saber um jogador, qual é o score dele, qual é o rank dele. Então, vai lá e, cara, é sensacional. Tem tudo lá sobre esse universo. Por favor, sigam Wikipedia. Legal. Incrível. Dani, se você puder, por último, falar onde que as pessoas podem te encontrar. LinkedIn, Daniele Vilela, tô lá. E no Twitter, eu sou Dani Vilela, DANNY Vilela, VILLA. E no Instagram também, Dani Vilela. Tranquilo, bem. aqui no Me descritivo a gente Por deixa favor, aqui também vou marcado. deixar aqui o linkzinho pra vocês. Então, muito obrigado de novo. Fátima também, como sempre, muito obrigado. Sempre um Obrigada, prazer eu que ter você aqui agradeço. também. Prazer. Pra você, espero que você tenha gostado muito dessa 1 hora aí de aula, que pra gente foi incrível. Se gostou, curte aqui, se inscreve no canal e aguarda que daqui a 2 semanas vai ter mais um episódio sensacional pra você. Um abraço e até mais.